Com ela, nossa nutróloga, a doutora Liliane Opperman, bem-vinda. Tá toda linda. Essa cor é muito sua cartela. É muito, né? O verde. Muito, e é um verde de pele mais fria, né? Que tá ali transitando. Eu adoro isso, gente. Mas, ó, tá vendo como tá... Eu tô na minha, você tá na sua. Isso já dá um bom humor danado, viu? Mas o tema hoje é mais ou menos isso. A gente vai falar de depressão, mas a gente vai falar de uma questão ligada e associada à depressão que poucas pessoas conhecem e comentam, que é a questão dos nutrientes, de alguns componentes, das vitaminas que podem fazer a diferença. Afinal de contas, as pessoas pensam só nos remédios. Pois é. E os remédios, eles atuam nos neurotransmissores. E para a gente formar neurotransmissores, a gente precisa de nutrientes. Concordo. Senão, nem o remédio faz efeito. Vamos então pro primeiro Fato ou Fake? Vamos lá. Mandem perguntas no @vocêbonita.tv na tela. Fato ou Fake? Olha lá. A depressão atinge mundialmente 300 milhões de pessoas e nos últimos 4 anos seus casos triplicaram. Fato, nós estamos fato, né? falando aí desde a pandemia, né? Nós vemos aí crescer não só os transtornos depressivos, própria ansiedade, burnout, a gente viu crescer síndrome do pânico, as fobias, suicídio, índices de suicídio. Então, assim, nós tivemos tantas questões dos últimos 4 anos e que vão reverberar pelos próximos, que hoje não tem como não ter uma visão integrativa do transtorno depressivo. Olha só. E eu acho que você quer colocar alguma tela agora, né, Glaucia? A Glaucia já me sinalizou para a gente falar desses tipos mais comuns de depressão. Olha que coisa interessante, doutora. Conta pra gente. Olha, nunca parei para pensar. A gente sempre pensa, né, sobre depressão ser a mesma coisa. Mas a depressão maior, que é a mais comum, que é aquele sintoma de melancolia, de perda do interesse de fazer as coisas, é diferente de tristeza. Tá. Tem muita gente que acha que tem depressão porque acabou de perder um ente querido ou passou por uma situação de saúde. Muitas vezes o que ela tem é uma tristeza decorrente de um fato. Estranho seria se nada sentisse. Sim. Tá? Mas a diferença de melancolia e depressão. Melancolia é aquele sentimento de invalidez, muitas vezes ruminação de culpa. O que acontece? Nós temos essa principal e essas que seriam diagnósticos diferenciais, como a psicótica, que muitas vezes a pessoa tem delírios e ideias, delírios de pobreza, delírios de ruína, de culpa, muitas vezes com perseguição, ideias de que pode ser perseguido. Nossa. O disfórico pré-menstrual, que é muito conhecido, né? É onde a pessoa ela passa a ter todos esses sintomas da depressão no período que antecede a menstruação, podendo durar até durante o período menstrual. Tá. Tem gente que fica exatamente metade do mês com transtorno disfórico. Olha e essa isso, disforia gente, precisa ser tratada porque é metade da vida. Com certeza. Metade da vida onde ela perde a vontade de fazer as coisas. Tá? Nós temos a depressão bipolar, que muitas vezes a pessoa tem esses sintomas da depressão, mas quando ela melhora, ela vai para algumas fases, como a dimania, podendo ter euforia, ou a hipomania. Tá. Então, ela faz essas oscilações. A distimia, que seria uma depressão um pouco mais leve, os sintomas um pouco mais tímidos, digamos, né? Os sintomas mais tímidos. E pode durar bastante tempo. Também a gente pode falar em humor distímico. Afetivo sazonal, também muito conhecido. Eu tenho muitas pacientes, Carol, que eu atendo de brasileiras que às vezes foram morar em outros países mais frios, países que a noite chega rápido, os dias são curtos. Nossa, e ela neva muito. E a pessoa desenvolve ali uma tristeza que está muito relacionado a isso. Entendi. Olha só. A pós-parto, essa também é bem importante, que é muito importante a gente falar, porque ela pode acontecer até 4 semanas pós-parto, pode acontecer até na gravidez, apesar de a gente chamar de pós-parto. E aí gera muita culpa, pode atingir os cuidados com o bebê e tem que ficar de olho. Claro que vai diminuir a energia, claro que ela ainda vai estar cansada, é claro que toda aquela glamorização da maternidade, nem para todas é assim, mas a gente tem que entender onde que pode realmente ser necessário um tratamento. E até nesse caso acontece rejeição, né, da criança às vezes, né, doutora? Isso, porque já começa a ter algumas ideias até,
Aqui. psicóticas. Não é fácil, não. Não é fácil. Eu acho que a gente já tem um próximo fator fake para colocar na tela e a gente vai juntando tudo, tá? Porque a doutora trouxe aqui o que pode estar envolvido falando das vitaminas. Fato ou fake? O trio B6, B12 e ácido fólico são imprescindíveis somente para casos de depressão. Fake, né? Na verdade, são imprescindíveis, mas não somente para a depressão. Então, os transtornos ansiosos se beneficiam, as demências se beneficiam. Tá. Você sabe que tem uma característica que essas vitaminas em baixa, a pessoa com baixa de B12, ela pode desenvolver sintoma depressivo, perda da vontade de fazer as coisas, né? A baixa do ácido fólico pode cair a libido, até a baixa de progesterona. Tudo isso está relacionado com sintomas depressivos. Então, a gente pode dizer que nas mulheres que ainda tem o envolvimento hormonal, ainda é mais importante esse tipo de atenção, né, doutora? Com certeza. E esse trio, ele também é muito indicado nas doenças cardiológicas. É um trio que protege a saúde vascular. Ele está aqui? Tá, na verdade a gente não colocou no trio, Exatamente. Então a gente tem aqui o metilfolato, Tá. a metilcobalamina. A B6, ela é excepcional para ser tomada à noite, porque ela ajuda muito nas insônias, que são sintomas muito comuns nas depressões. E a B12 tem que estar também. Você sabe que a nossa tabela brasileira considera a B12 normal acima de 300, mas países como o Japão considera acima de 600. Ah, é? E cada vez mais tem se verificado essa questão, né? De elementos e a depressão. Você sabia que mulheres pós-parto, foi feito um estudo mostrando que mulheres pós-parto com sintomas depressivos tinham o cobre alterado? Isso é um dado bem recente, interessante também para a gente pensar que nem tudo é sobre somente o hormônio ou somente sobre o acontecimento do nosso dia a dia, mas é sobre estado nutricional. Entendo perfeitamente. E que coisa, né? Isso não é um detalhe. E é por isso que essas questões, até quando a gente fala, como você bem colocou, no Japão, tem lá um número que porque é uma base aí da sociedade, né? Esse cálculo é feito dessa forma. Agora, faz a gente pensar até que ponto a gente não tem que seguir, muitas vezes, outras... né? A vitamina D é uma delas, né? Então, que aqui o mínimo, quanto que é? Que já é aceitável 40? Aqui fala que para grupos de risco tem que estar acima de 30 e pessoas da população normal acima de 20. Isso é inadmissível. E doutora, para você, qual é ali a vitamina D adequada? Em torno de 50 a 80. Tá aí, gente. Então, por isso que a questão... que defendem uma linha até mais alta, mas eu acho essa é uma faixa segura. Segura, tá certo. Vou lá e já volto. Daqui a pouquinho tem perguntinhas do público na @VocêBonitaTV. O bom é que a gente pode falar tudo com transparência. E é assim que a gente gosta, né, doutora? Com certeza. Então,